vou ler isso aqui depois e vou a pasta do... Isso aí, ó, eu deleto sem dó. Se eu não li em um mês, em 2 meses, eu vou ler. Ou eu abro, leio na hora, pego ali os insights que eu preciso e guardo. Muito boa tarde para você, muito boa tarde para quem está nos acompanhando pela rádio. Essa entrevista que você vai ouvir agora também já está no nosso canal. Já está não, porque eu faço uma dinâmica diferente, eu coloco só lá no fim. Então, quando estiver acabando no rádio aí, vai sair a estreia no YouTube. É uma entrevista que eu poderia muito bem ter feito ao vivo e só para o rádio, mas é um assunto que eu acho que vai ser para referência das pessoas. Acho que muita gente vai dizer... vai procurar no YouTube sobre esse assunto, ou vai passar para uma amiga, vai passar para a mãe, vai passar para o colega de trabalho, que é o seguinte: nasceu de uma dor minha. Os meus 15 GB do Gmail não são suficientes. Acabou. Eu não consigo mais, eu não vou apagar as fotos da minha filha, eu não vou apagar os documentos que eu tenho de muitos anos atrás. Como é que eu vou gerenciar? Eu não quero pagar, eu já falei isso para a Koga, eu não quero pagar para o Gmail para ter mais espaço. Será que tem como eu organizar as minhas nuvens, o meu cloud, de uma maneira mais eficiente, que eu consiga não exacerbar os limites? Sobre isso, convido a Lê Koga, nossa especialista em cultura digital dos 60 minutos, e hoje é quarta-feira, então o insight da Lê Koga vai ser gigantesco, e também o Rafael Rosso Fernandes, que é o CEO da Box Tecnologia. Muito boa tarde para os dois, obrigado pela presença aqui nos 60 minutos. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Rafa. Boa tarde, Arthur. Boa tarde, Ale. Vamos começar pelo cloud. Eu queria que o Rafael explicasse, até para nivelar o pessoal que está acompanhando a entrevista, uma frase que eu já ouvi várias vezes não existe nuvem, é só o computador de outra pessoa. Como é que funciona uma estrutura de cloud, que é um serviço que a Box Tecnologia, a tua empresa, proporciona? Como é que funciona isso, essa dinâmica? Na verdade, nuvem na verdade, são infraestrutura de servidores e computadores e assim por diante, que estão interligados em centro de dados, data centers, que a gente tem até um ou dois aqui na nossa região. Então, eles provê serviços de armazenamento, storage e assim por diante, e constroem ambientes de nuvem, tipo Google, Apple e assim por diante, OneDrive, enfim. Até empresas menores como a nossa, que atendem demandas específicas e assim por diante. Então, eles são computadores, sim, ligados em centro de dados com específicos para armazenamento e com essas funções. Sim, e Koga, agora para a gente entrar mais na parte cultural, e depois a gente conversa nós três aqui sobre isso. Eu já apresentei a minha dor aqui. Como é que faz? Como é que faz para usar melhor? O que tu já viu sobre isso, de usar melhor os seus espaços de nuvem, para não estourar o limite e não ter que pagar para comprar mais espaço? Eu vou dar a minha experiência pessoal, né? Eu já passei pela sua dor e no primeiro momento que eu não quis pagar, eu fiz a faxina digital. Então, todo mês, assim como eu faxino a minha casa, faxino a minha mesa do trabalho, eu ia lá e apagava, né? O Gmail é muito bom, ele tem um sistema que você consegue identificar quais são os anexos acima de tantos megas, enfim, tem uns filtros ali que você consegue fazer essa limpeza um pouco mais rápida. E aí eu tive esse hábito, aliás, eu tenho até hoje, de fazer essa faxina digital. Então, quando eu vou subir as fotos para a nuvem, eu não subo todas. Eu seleciono lá de 10 que eu tirei igual a que eu quero guardar e subo. Isso já me ajudou muito. Só que, como você falou, passa o tempo, né? A gente vai armazenando cada vez mais coisa e é inevitável que aqueles 15 gigas já não sejam mais suficientes. Aí veio a minha segunda coisa. Eu me rendi. Hoje eu pago todos os serviços de nuvem. Pago para Apple, pago para Microsoft, pago para o Gmail. Porque, assim, é uma dor de cabeça menos. Eu troquei de aparelho de celular há pouco tempo atrás. Se não fosse a nuvem, o backup, tudo que eu tenho que transferir, foi muito prático, né? Então, eu acho que a gente tem que pensar que às vezes o valor ali que eles cobram, por exemplo, a Apple é R$3,50, perto da praticidade que te dá, não vale a incomodação de, por exemplo, uma hora e meia que eu perco todo mês limpando as minhas coisas, né? Porque não tem fim, a gente está consumindo cada vez mais coisas, a gente quer guardar cada vez mais coisas, né? Então, eu acho que a parte cultural, comportamental seria essa, não tem muita saída, né? Tanto que a gente tem que se render, é uma segurança, assim como a gente paga o seguro do carro, paga qualquer outro tipo de coisa, acho que a nuvem é essencial, tanto pessoa física quanto jurídica.
Assim, só para complementar, Fica à vontade. o crescimento do dado ele é incontrolável. Assim, a gente gera muita informação, gera muito dado, muita foto, muito arquivo, enfim. Principalmente quem tem criança, filho, bate foto o tempo todo e assim por diante. Tem filho, né, Arthur? Tem uma filha de 8 anos. Então são 8 anos Então, e assim, vídeos, cara. Cada treino de tênis dela, ela treinou um ano. Cada treino de tênis tem pelo menos um videozinho. Tu não imprime mais nada, não revela mais nada, então disso. Então tá tudo no digital, né? Então é importante contar com um serviço de qualidade e saber onde tu tá armazenando, né? Por questão de segurança, tu não vai colocar as fotos da tua filha numa nuvem lá, sei lá, num serviço de nuvem streaming, sei lá, chinesa, russo e assim por diante. Daqui a pouco tu vê lá na propaganda internacional a foto da tua filha, porque eles capturaram aquela informação de lá. Então, a gente gera muito mais do que apaga, né? Isso é um fato. Tu bate 500 fotos e apaga uma, duas. Então, como o Ale falou, vai ter que se render hora ou outra, tu vai ter que se render e pagar por um serviço confiável para poder ter segurança disso. Eu já vi um truque que algumas pessoas já me passaram, porque eu discuto isso com as pessoas porque é uma dor que dói, como diria o poeta, é uma dor que dói. De ter vários drives e similares. Por exemplo, tem o Dropbox, que eu acho que é dos primeiros, né? Que era especificamente para isso, era o Dropbox, né? Então tinha o Dropbox, aí veio o Drive do Google, tem o da Apple também, que é o iCloud. E aí tem várias contas, daí a pessoa tem 3 drives diferentes. Como é que vocês pensam isso? Vale ter 3 separados e ter que administrar os 3 no lugar de pagar por esse espaço a mais? Vou dar minha opinião. Eu acho que vai muito do dispositivo que tu usa. Então, se tu usa Apple, vale muito mais a pena tu pagar pela nuvem da Apple, que está tudo integrado e assim por diante. Mas a gente, normalmente, é uma miscelânea. A gente tem o celular da Apple, daí tem um notebook que é Windows e assim por diante. Então, é meio bagunçado. Mas eu acho que é mais fácil, mais organizado, tu manter tudo num lugar só. Eu já sou diferente do Rafa. Então o que a Koga faz já não é bem isso, né? Porque Mas é que assim, o que eu faço? Eu tô falando, mas eu tenho Apple, Microsoft e Google também, tá? Então É que eu divido, tem o por exemplo, OneDrive também. Tem o OneDrive também do Microsoft. O que eu faço? No OneDrive, eu faço o backup de fotos do meu celular. Aí no Drive, no Google Drive, como eu uso o Google Office, é documento, é coisa de trabalho, né? Que eu preciso que tá vinculado ao meu e-mail. Aí da Apple é só backup do meu computador e do meu celular, porque eu uso Apple. Então, como o Rafa falou, já facilita a vida ficar tudo no mesmo lugar. E o Dropbox, como foi o primeiro, tá lá, caso eu precise de alguma coisa. Eu lembro que eu tenho backup do meu TCC de 10, 15 anos atrás, mas também é aquela coisa, eu gosto de ter o backup do backup. Né? Eu tenho um HD físico em casa, que eu guardo algumas coisas importantes, mas ele pode falhar porque ele já tá velhinho. Então, eu faço o backup do backup dele na nuvem, e tem algumas coisas que são importantes, como documentos, fotos que eu não quero perder, eu tenho em 2 lugares ao mesmo tempo, mas eu sou meio exagerada, né? O cidadão comum aí não faz isso. Olha, leva esse HD físico logo para a nuvem, porque eles param, morrem. Né? Pois é. Então, deixa eu contar uma experiência minha. A Lê falou isso, e é muito importante, porque assim, a gente tem esse negócio do físico é mais confiável, né? Porque tá na mão. Eu perdi muitas fotos e muitos arquivos num HD que ficava em casa, assim, eu salvei ali e tinha TCC, tinha foto da Ana, tinha um monte de coisa importante, assim. E eu perdi muita coisa, tipo, fazer aquele serviço de recuperação, que é quase um hackeamento do HD, né? Que tu vai lá e pega os pedacinhos do arquivo para juntar de novo. Porque de uma gaveta para outra gaveta, me mudei, bateu, era HD ainda, que daí tem a agulha e o disco, né? Não era um SSD. E eu perdi muita coisa, então foi aí que eu dei a virada de não, tudo vai para nuvem. Tudo vai para nuvem. De vez em quando eu faço a faxina das fotos, mas vai tudo para nuvem. Eu não confio mais em HD físico, porque eu vou deixar lá numa gaveta e quando eu precisar não vai ter. Sobre essa faxina, hoje já tem aplicativo que consegue identificar foto igual, parecida, e já limpar isso de forma automática. Até acho que a Apple lançou uma atualização agora que faz isso de forma meio que automática também, mas tem aplicativo específico para isso. E o HD, ele, assim, isso é dado, a informação, que 50% dos discos rígidos normais, eles falham em até 5 anos. E ele é sensível, é um disco com agulha, com vários componentes lá dentro. Normalmente esses HDs externos, eles são discos de notebook comum, discos pequenos de 2.5, e qualquer batida, tombo e assim por diante, ele morre muito fácil.
Porque Meu Deus. isso é um negócio que o Vou pessoal... parar aqui, Eu tô indo descobri... embora e vou lá buscar meu HD. É, é. Eu vou dar uma conferida, né? Mas é um negócio engraçado, porque por conta disso, e eu sou muito curioso, né? Eu sou bem nerd mesmo, eu gosto de saber como é que as coisas funcionam. Aí quando deu isso, assim, mas que diabo? Aí eu abri, e era tipo um negócio assim, Uhum. na verdade, e tinha uma tampinha em cima. Eu tirei a tampinha, era um HD. É Era um um disco HD, tipo, desse tiraram aqui, um ó. HD de um É, era isso aí. É isso aqui, é isso aqui. Mostra aí, mostra aí é pra só o câmera, pra quem não case, né, que conhece a um gente HD. pega ali. Isso aqui é um Isso aí é um HD de HD. notebook. O case, aquela caixa que tá ao redor dele, tu compra ela Sim. e monta o HD externo em casa e assim por diante. Deixa eu dar um passo à frente, então, porque digamos que a Koga já sentiu algumas cutucadas, né? Algumas mudanças de hábito necessárias. Eu também senti algumas mudanças de hábito necessárias. Abre a mão, Arthur, tira o escorpião do bolso, porque realmente tá R$6, eu acho, por mês, a Koga, o do Drive. É um E daí vai dividendo, pra, Arthur, é um pra 100 dividendo, GB, é né? um dividendo. Pega um dividendo ali de uma Não, e vai ação. para 100 GB, vai de 15 para 100 GB, é Exato, muito a exato. mais. São Você não usa, 6, tá? quase 100 7 GB, vezes. você não usa. São quase 7 vezes. Mas vamos para um outro passo. Ok, eu acumulo dados pra caramba em arquivos, planilha. Cara, eu tenho planilha de orçamento de 2014 que tá lá, não quero jogar fora. Como é que eu faço a faxina? Porque eu acabei de falar, eu tenho uma planilha de 2014, ela não vai mais me ser útil. Como é que eu faço a faxina? Como é que eu consigo ter certeza num mundo em que eu tenho muita dificuldade de escolher, de me desapegar das coisas, sou um acumulador contumaz. De dados. O que eu faço para Não, de tudo, cara. De tudo, é difícil. Só roupa que eu não sou muito apegado. Muita gente é apegada à roupa, eu não. Vai, vaza. Mas como é que eu faço para metodologicamente eu fazer uma faxina adequada, que eu não vá ficar pensando, putz, será que eu devia ter apagado aquilo e eu ter limpado o máximo possível dos meus arquivos? Olha, eu não sei a parte técnica, se existe algum critério, mas o meu critério é, por exemplo, coisas do. Quando eu me formei em 2004, no caso não tinha internet, a única mídia de internet era o pop-up, então hoje o meu TCC não serve para nada. Assim, se eu quiser basear ele em alguma coisa, então assim, eu tenho ele por carinho, mas as coisas, os textos que eu usei de pesquisa, a gente é muito acumulador de PDF. Ah, vou ler isso aqui depois e vou a pasta do. Isso aí, ó, eu deleto sem dó. Se eu não li em um mês, em 2 meses, eu leio. Ou eu abro, leio na hora, pego ali os insights que eu preciso e guardo. Fotos eu acho que não tem como, é uma coisa muito pessoal. Mas documentos também, né? A gente no físico a gente tem, esse aqui vale 5 anos, depois você rasga e joga fora. O digital não tem validade. Vai saber se quanto vai precisar da sua planilha de 2014. Eu acho que não. Mas, né, eu vou por esse princípio, assim, coisas que estão desatualizadas por questões de dados, eu apago. Porque aqueles dados não vão mais me ser úteis. A questão de pesquisa, vou lá pesquisar aquele artigo, não dá mais. Vou lá pesquisar aquele negócio, não dá mais. Foto é importante, né? Mas são fotos de referência. Já usei, já deu tudo certo, beleza, vou apagar. E eu vou por esse critério. Eu não sei se, assim como o HD físico, os arquivos digitais eles também têm validade. Eu sei que eles podem ser corrompidos, né? Então, numa transferência e outra a gente pode perder. Não sei se tem um que corrompe mais que o outro, mas eu faria dessa maneira, né? Sim. É uma boa pergunta, ô Rafael. Tu falou que o HD dura 5 anos. O SSD, ele dura quanto? Acho que deve durar a mesma coisa ou talvez até menos. Pois é, porque ele é um negócio que ele tem que meio que ficar ligado, não sei, ele tem uma mini bateria, uma coisa assim, porque... Não, é porque tu deixa de armazenar em disco, né, para armazenar em memória flash, na verdade. Então ele é menos sensível ao problema, só que barateou muito, né? Então quando fica muito barato, então automaticamente se aumentou muito a demanda, né? Acredito que tenha diminuído a qualidade, um pouco na qualidade de produção, então tu vê falhando também com bastante facilidade. Sim. E tem um detalhe no SSD que quando aconteceu contigo de tu perder de dar um problema no teu HD e tu conseguir, através de uma empresa, de um terceiro, recuperar um pouco daqueles dados. Aí tem algumas receitas para fazer isso. No SSD é impossível recuperar, então perdeu, então não tem quem consiga recuperar isso. Então, quando vai para data center, quando vai para ambiente robusto, onde tem storage, controle de disco, então normalmente os storages têm vários tipos de disco, SSD, disco comum, SAS e assim por diante, eles fazem arranjos com vários tipos de disco e entregam para ti a informação de forma mais rápida e mais prática. Então,
Porque, na verdade, Pode. só para explicar, o disco rígido, ele é realmente o que ele diz o nome, né? É um disco rígido. Ele é um Uhum. disco que ele é todo cravejadinho de pontinhos do 0 e 1 ali do binário, né? A memória flash é o quê? Eu perguntei se ela tinha que ficar ligada, porque ela não tem um disco escrevendo as coisas, né? Eu Não, é como imaginei se que fosse fossem dados que como tinham se que ficar fosse. girando o tempo todo. É o mesmo conceito do cartão de memória do que tu usa, sei lá, no teu, ninguém mais usa no celular, né? Mas que você Aham. usa nas câmeras, assim por diante. É uma memória, né, de armazenamento. Então, a questão é que ela tem a velocidade de leitura e gravação dela é muito maior que o disco que tem que ficar rodando lá Aham. dentro daquela caixa do HD, com agulha e tudo mais. Então, ele acaba deixando mais lento. A memória ela é uma Sim. memória flash que tem acesso mais rápido aos dados, por isso que o SSD é tão mais rápido que o disco comum, né? Sim. Outro passo para a gente dar aqui. Ok, já entendemos da faxina, já entendemos que se tu tá acumulando mais, tu tem que ter mais espaço, né? Se tu precisa guardar mais coisa, compre um depósito maior. Organização é uma outra dificuldade que eu tenho. E aí, quanto mais dados, mais difícil. Cara, como é difícil achar um documento, assim, quando é muito tempo e tu salvou na pressa. Eu não sei se vocês têm, mas eu tenho, às vezes, planilha A, planilha AA, planilha AAA2, planilha AAABC, e eu não sei o que tem naquela planilha. Às vezes é um orçamento, às vezes é um cálculo de dividendo, que a Koga falou agora há pouco, às vezes faço os cálculos de dividendo da minha carteira. Só que a gente vai na pressa, vou desligar o computador, botar qualquer nome aqui. Como é que a gente faz para organizar bem os arquivos? Existe uma regra de bolso? Eu gosto muito de colocar a data primeiro, principalmente nos arquivos da rádio. Tipo, estou gravando essa entrevista, eu vou colocar 23/11/22. Já a Manu já sabe. Quando ela for procurar no servidor, ela vai procurar por 23/11/22, porque é a entrevista que vai ao ar no dia 23, e aí depois ela vai ver o assunto. Mas cidadão comum organizar os próprios arquivos, como é que deve ser a nomeação para facilitar essa procura depois? Eu não Olha, sou a acho que o melhor Rafa, pessoa para falar. eu ia Não sou a melhor falar, pessoa para falar de organização, tá? Mas mas que Você tem uma trabalha regra, com não tem, isso? Rafa? Não, mas eu ia falar, porque eu sei pelos nossos backups do servidor da agência, e o Rafa acho que vai saber me ajudar. Não pode usar cedilha, não pode usar um monte de coisa. Tem umas regrinhas, não tem, Rafa, é que que, é, é facilitam? que antigamente alguns servidores, coisas do tipo, não aceitavam alguns tipos de caracteres, cedilha, assim por diante. Os padrões eles realmente são americanos, né? Então não tem essas letras. Então tem que evitar isso para facilitar a gravação. Hoje já não tem mais tanto esse problema. Mas assim, no corporativo eu sou adepto de não usar o Excel. Então o que dá para colocar em sistema, em visão, aí tem diversas formas de fazer isso, né? Mas eu não sou muito organizado com as minhas coisas pessoais. O meu celular é uma zona, então eu vou batendo foto e vai indo para o iCloud, e cara, vai. Eu tenho lá 2 telefones que eu uso no meu dia a dia, que são da vida, mas eu acho que assim, é que a organização ela vai muito de como tu consegue te localizar com as coisas, né? É tipo a área de trabalho do computador, sabe? Desktop. Tem gente que tem 1 milhão de ícone ali, se acha e trabalha de boa e na cabeça ele tá organizado. Tem gente que prefere manter menos coisa e eu acho que vai muito de cada um, né? Eu Koga. concordo. Eu concordo, assim, a minha organização, eu sou super, né, Marie Kondo, sou discípula dela ali. Então, eu gosto de fazer cronológico. E aí, por exemplo, dentro, eu tenho minha sobrinha, não tenho filho, mas tenho a sobrinha, né, Helena, ela tem 5 anos. Então, dentro da pasta Helena tem 2005, tem todas as datas das fotos que eu tirei dela. Aí documentos, aí de corporativo, eu guardo por ano também. Então, os orçamentos daquele ano, os trabalhos daquele ano, né? E as coisas que migram. Então, assim, é um trabalho contínuo. Trabalho, eu sou maior há 5 anos. Então, tem coisas que eu vou migrando o arquivo junto, né? Então, ele não vai estar na pasta que eu comecei, ele está na pasta atual que eu estou trabalhando. Mas, como o Rafa falou, organização eu acho que é uma coisa muito pessoal, né? Porque a gente pode até dar dicas aqui, o cronológico, por ordem alfabética, que são os clássicos. Mas o ideal é que a pessoa se ache na bagunça dela, né? Da melhor forma possível. Tem uma dica que eu já vi uma vez, eu queria ouvir a opinião de vocês, porque me parece muito trabalhoso e facilmente abandonável, que é a pessoa fazer meio que um catálogo. Ela tem uma pasta cheia de arquivos, ela faz um catálogo de o que significa cada arquivo.
Acho que é meio que o retrabalho, né? Melhor tu já catalogar no nome do que tu tentar fazer um index, né? Até porque quando coloca no nome, por exemplo, tu sobe esses arquivos para uma nuvem, um exemplo de que a gente usa aqui na empresa, que é a plataforma da Microsoft, que é o OneDrive. Então tu vai, eu tenho uma pasta aqui com, sei lá, 500 subpastas, que são informações de clientes. Então a gente vai lá e pesquisa, no campo de pesquisa, e já traz a informação bem próxima. Então pelo nome, tu já, só o fato de ter um padrão de nome para arquivo tipo 1, tipo 2, tipo 3, por exemplo, tu consegue achar com facilidade. Maravilha, acho que tá bem explicado esse assunto. A gente começou com uma dor, né, que é não quero pagar a nuvem. Já abandonamos essa ideia, né? Já deu para ver que não tem o que fazer, tem que pagar. Tem que pagar, né? E aí já avançamos aqui em como organizar os arquivos. Eu queria agradecer muito a Koga, toda quarta-feira comigo, mas hoje ela trouxe um convidado especial, o Rafael Rosso Fernandes, da Box Tecnologia, para explicar tecnicamente, até para colocar um pouco de hábito com técnica. Por que faz assim? Por que faz assado? Como é que funciona a nuvem? Então, foi muito legal ter essas visões diferentes e eu acho que o pessoal que está ouvindo aproveitou bastante, ou pelo menos parou para pensar nisso. Será que eu estou organizando bem meus arquivos? Será que tudo que eu tenho eu preciso? Por onde é que vocês começam a limpar normalmente os arquivos de vocês? É pelas fotos? Acho que é pelas fotos, né? Acho que o que a gente mais acho que a maioria faz isso. De dado supérfluo é foto, né? O que eu tenho de mais útil e inútil é foto, porque a gente 500 fotos de cada coisa que tu faz e quando tu vê tem 1 milhão de coisas, não dá mais volta. Agora não, junta com os prints, né? Eu limpo os prints. Geralmente eu começo pelos prints. Porque aí entra na categoria fotos, né? Ah, boa. Tem mais uma boa que é o WhatsApp. Ou Telegram, quem usa o Telegram. Eu gosto muito de usar o Telegram, mas eu uso mais o WhatsApp porque, né? Tem muito mais gente no WhatsApp do que no Telegram. Mas aqueles grupões, assim, não sei, vocês devem ter cada um da sua categoria ou de grupo de amigos, mas tem tipo, tem de jornalistas, tem de amigos do tênis, por exemplo, que eu jogo tênis. Aí quando tu vai ver o número de arquivos que tem tipo 1000 arquivos lá entre PDFs e fotos e memes e vídeos e tal. Isso aí é um fantasma que vai enchendo as memórias que o pessoal nem nota, né? Qualquer grupo que me colocam, que eu entro, eu já vou lá e desabilito o download automático. Eu faço isso também. Porque aí eu vejo o que eu quero ver, na verdade. Mas tem que cuidar, porque quando tu vê, o celular tá com, sei lá, o celular já vem hoje com 128 GB de memória, é muita coisa, cara. E tipo, quando tu vem em um ano já tá saturado, já não tem mais espaço para nada. Aí tem que correr atrás e a gente fala com facilidade, né? Mas tem muita gente que tem dificuldade, então tem que cuidar um pouco disso. E é muito mais fácil lá desabilitar o download automático, porque eu tenho acompanhado, notado, na verdade, que diminuiu bastante o envio de vídeo em grupo, de porcaria em grupo, porque eu também saio de todos os grupos que eram improdutivos para mim, todo dezembro eu faço uma limpa nisso. Mas eu vejo que diminuiu bastante o envio de coisas inúteis, assim. Salvo agora esse período que a gente passou de política e tudo mais, ficou incontrolável essas coisas. Mas fora isso, diminuiu bastante o envio de coisas inúteis. Mas nos que eu participo, na verdade, né? O Rafael já levou a nossa limpeza a um outro nível, né? Já chegou aqui no Limpando Pessoas. Limpando a comunidade. Sem dó. Maravilha, muito obrigado a vocês dois pela participação aqui no programa, nesse papo sobre o que fazer com seus arquivos, né? A gente produz informação, a gente está na era da informação, o novo petróleo, e cada um tem o seu baúzinho de informação que tem que administrar, né? Então, muito obrigado por dar uma clareada nesse assunto com a gente. Beleza, eu que agradeço. Mais importante, né? Para quem está escutando a gente e não faz isso ainda, guarde seus arquivos na nuvem, né? Faça isso. Tem gente que tem preconceito, tem medo. Esse assunto ele vai. A gente está falando de dado pessoal, né? Mas tem uma infinidade de dados. Pois é, se entrar na seara do Rafa ali do corporativo, meu Deus. Enfim, e assim, não pensa que o teu PC de casa não pode ser invadido, que o teu dado não pode ser sequestrado, isso aí já caiu por terra. Então, assim, Deixa eu fechar com uma pergunta para vocês. Deixa eu fechar com uma pergunta diferente para vocês. Qual foi o último arquivo que vocês acharam desses antigos que vocês pensaram, meu Deus, por que eu tenho isso aqui ainda? Aí eu vou contar o meu no fim.
Deixa eu pensar. Eu vou começar porque eu tenho o OneDrive, ele tem lembranças do dia. Tá. Então, eu tenho um filho de 20 anos, né? E ele mora em São Paulo hoje, estuda, trabalha lá em São Paulo. E o OneDrive me manda muita lembrança de quando ele é criança. Então, aquilo é 2005, 2004. Nossa, 20 anos. São arquivos que eu digitalizei e coloquei todos lá no OneDrive para garantir não perca, né? Então, então, todo dia ele me lembra de alguma coisa de vários anos atrás. Então, legal. É bem legal. O meu acho que foi essa pasta da faculdade aí, que o TCC eu guardei, e os PDFs da época com estudos sobre a chegada da internet na publicidade, esses aí eu guardei. Alguns eu guardei só de curiosidade, né? Que é legal, você vai dar aula, fazer alguma coisa, mas o resto eu deletei tudo, porque eu falei, não preciso mais disso na minha vida. Cara, o meu eu tive essa pergunta porque eu achei essa semana, eu fui dar uma faxina, porque eu tava incomodado com isso, por isso que eu puxei esse assunto pra Koga, e eu fui fazer uma faxina no meu Drive, eu achei o documento do meu primeiro carro escaneado. O meu primeiro carro é de 2008, talvez, 2008, 2009, que eu tive meu primeiro carro, porque eu morava com meus pais, eu usava o carro deles, eu também nunca fui muito assim apaixonado por carro, então, tanto que eu só tenho um carro em casa hoje, divido com a minha esposa e também não me faz falta. Mas do primeiro carro, eu assim, mas pra que eu tenho o documento do primeiro carro? Aí, mas tá lá. Por que eu tenho, mas tá lá. Também não apaguei. Você não deletou também, né? Você não deletou também. Tá lá guardado. Obrigado por esse papo, obrigado por quem está nos acompanhando pela rádio, quem está nos acompanhando nessa quarta-feira, e quem está nos acompanhando pelo YouTube também a qualquer momento do dia, a qualquer momento, daqui a pouco está acompanhando em 2023. Feliz ano novo para você, que está acompanhando em 2023. Esse é mais um dos vídeos especiais dos 60 minutos, que a gente traz esses conteúdos anacrônicos, assim, não temporais, não factuais, que sempre valem para uma referência, para você pensar alguma coisa diferente. Por isso que a gente traz esse tipo de assunto aqui. Fique ligado no canal de 60 Minutos, que é youtube.com/60 Minutos 1007. Tem muito material legal. Até a próxima.